Shabbat Shalom! Olá para você que está ouvindo a gente aí de casa, que está nos assistindo. Nós estamos aqui em mais um episódio do Pode Crer Central. E esse episódio, a gente tá muito animada para fazer ele, mas assim, com o coração apertado. Vai ser um episódio talvez com algumas lágrimas, risadas também, para deixar mais leve. Mas fala para quem tá assistindo a gente, Bia, com quem a gente tá aqui hoje? Bom, hoje a gente está aqui com o pastor Gilson, nosso pastor sênior da Igreja Central do Rio. E também estamos com o nosso pastor associado, pastor Marlon Custódio. Gente, sejam muito bem-vindos a esse episódio que está muitíssimo especial. A gente fica muito feliz de tê-los com a gente aqui. E vou pedir para vocês se apresentarem um pouquinho. Pastor Gilson, por favor, depois pastor Marlon. Ok. Bom, é um prazer estarmos juntos aqui nesse podcast. Meu nome é Gilson, como já foi dito, eu sou pastor há um bom tempo já, uma boa jornada. Daqui a pouco a gente fala, né? Sobre esse tempo aí, mas sou casado com Rose e sou pai da Gisliê e do Jean. E tenho a alegria de estar pastoreando a Igreja Central já há alguns anos, junto com essa galera linda que a gente tem aqui. E me sinto muito feliz por estar participando com vocês. Muito bem. Maravilha. Para mim é uma alegria participar também do podcast, né? Muito especial. É nesse momento que é diferente para a gente, né? Mas me apresentando, eu sou o pastor associado aqui da Igreja Central, casado com a Isabelle, pai do Lucas e da Melissa. A Melissa aqui acabou de chegar, né? Sim. Ela tem 9 meses, nosso bebê, e estamos aqui com o coração um pouquinho apertado, mas felizes. Mas é pai de uma bebezinha e eu que já querendo ser avô. Gente, acho que vocês perceberam que existem algumas semelhanças entre o pastor Gilson e o pastor Marlon. Assim, apesar da diferença entre eles, né? Um é pastor sênior, outro é pastor associado. Mas eles têm ali suas semelhanças, ambos têm um casal, tem um menino e uma menina. E eles têm, assim, as suas experiências no ministério pastoral. E eles vão estar aqui compartilhando com a gente. Eles têm tempos diferentes, né? O pastor Gilson já tem aí seus 35 anos de ministério. O pastor Marlon um pouquinho menos. O pastor Marlon tem o tempo de ministério que o pastor Gilson tem aqui na Central. Exatamente. É isso aí. Muito bom. 6 anos, né? São 6 anos. Uhum. E a gente quer saber como vocês começaram nisso. Tipo, o que chegou para vocês para se tornarem pastores, iniciarem aí no ministério pastoral. Então, eu sei, já estava aqui nos bastidores conversando com o pastor Marlon, e eu sei que a família Custódio, ela tem alguns pastores. Uhum. E como foi isso? Tipo, como vocês se viram nesse caminho de ser pastores, de levar o evangelho, de guiar as ovelhas? Como que foi isso? Bem, posso começar falando, né? A minha história, na verdade, assim, tem muitos detalhes, né? Muitas coisas, mas desde pequeno, né? Vivendo ali num ambiente cristão, né? Nosso lar ali, meu pai e minha mãe sempre muito zelosos com essa parte. Isso já foi despertando em mim o desejo de seguir o ministério. Eu sempre participei na igreja, mas isso foi crescendo com o tempo, amadurecendo. E ali no ensino médio, né? Chegou um momento ali para a gente fazer o vestibular e eu vim tendo as confirmações. Depois terminei o ensino médio, trabalhei, fiz faculdade de engenharia, contabilidade, mas sempre com desejo de fazer teologia. Na verdade, eu não sei quando começou. Eu acho que eu sempre quis. Ai, que legal. Igual tem gente que às vezes tem sonho de ser médico, né? Tem aquela que ainda nem entende direito. Eu fui entendendo com o tempo, mas eu sei que eu sempre quis ser pastor. E Deus foi conduzindo a história, né? E estamos aqui, servindo a igreja. Que bom. É interessante, cada um tem uma história diferente, né? A minha começou bem cedo também, embora não tenha ninguém na minha família que seja pastor. Eu sou o primeiro, né? Mas eu nasci já num contexto do adventismo. Meus pais já eram batizados. Quando eu era mais novinho, eu pensava em ser engenheiro aeronáutica, médico, fazendeiro, aquelas coisas de criança, né? Mas eu acho que tudo começou a partir dos 13 anos, quando eu digo que a minha conversão se deu aos 13. E se deu a partir da leitura de um livro antigo chamado A História dos Valdenses. Quando eu li a história dos Valdenses, eu pensei, falei, cara, eu quero ser igual a esses caras, que davam a vida pela palavra, por Cristo e tal, e sofrendo tudo aquilo, e se escondiam lá nos Alpes da Suíça, etc. e tal. E aquele livro me levou para outras leituras. Terminado aquele livro, eu fui para Espírito e Profecia, Grande Conflito, Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, e não parei mais.
E aí foi crescendo no meu coração esse desejo de testemunhar, de falar de Jesus. Comecei a me envolver com a minha igreja, ali, uma igrejinha pequena, lá em Lucélia, interior de São Paulo. E meus pais moram até hoje numa chácara, eu saía sábado à tarde, por volta de 2 horas, pegava minha bicicleta, ia para a cidade, encontrava os meus amigos, a gente batia um papo na escadaria ali da faculdade de Ciências Contábeis da cidade, e quando o sol ficava um pouquinho menos quente, nós saímos batendo de porta em porta, entregando folhetos e oferecendo estudos bíblicos. Então, ali foi um processo que foi crescendo e se tornando cada vez mais forte. E ser pastor, na verdade, não é uma escolha profissional, é uma vocação. É, na verdade, um chamado, né? Então, quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, esse chamado veio, muito claro. E eu fui lidando com isso, orando, até que no último ano do ensino médio, eu disse, tá bom, Senhor, se é para eu ser pastor, então o Senhor precisa me ajudar com 3 coisas. Eu preciso passar no vestibular de teologia, conseguir uma bolsa e ser dispensado do serviço militar, do quartel. Porque tudo iria acontecer no mesmo ano. Sim. E Deus deu exatamente tudo, nessa sequência, direitinho. E, bom, estou aqui hoje há 35 anos no ministério. Ai, que legal. Pela graça de Deus. Muito Olha, legal. eu já escutei as 2 histórias mais de uma vez, mas eu amo perguntar, gente, porque é muito legal ouvir eles. Eu fico assim, ó. E é assim que Deus chama, né? Exatamente. É E, assim, chamada, no coração. É no coração. E não uma é... curiosidade também, porque a gente, quando a gente pensa numa profissão, apesar de que é um chamado, né? Você ser pastor é um chamado. Eu queria saber se corresponde às expectativas de coisas que vocês criaram. Por exemplo, eu faço direito, eu penso nisso, nisso e nisso. Vocês acham que foi correspondido, assim, ou superou todas as expectativas? É porque também tem muitos altos e baixos, né? Mas o que vocês acham disso? Tipo, vocês acham que, olha, realmente é muito pra mim esse trabalho e eu sou... Claro, né? A gente é muito feliz com o que a gente faz, mas vocês sentem isso? Tipo... Porque é uma coisa completamente diferente, né? É. Tipo, como o senhor falou, não é uma escolha profissional, é um chamado. Então, tipo, como é ter esse chamado, essa ideia de vou ser pastor, porque a gente idealiza coisas, tipo, na vida mesmo a gente vai idealizando coisas. Mas, nossa, é verdade. Corresponde à expectativa. Vocês já pensavam nos desafios que vocês iam ter? Então, o preparo que a gente passa é um preparo grande, né, pastor? Tem a parte da faculdade, as práticas pastorais, depois tem o período de aspirante, né? É um período longo. Assim, ouvindo a pergunta, eu fiquei pensando, né? Porque o nosso trabalho, na verdade, ele só vai terminar quando Jesus voltar, né? Então, a gente tem muitas realizações, né? Nesse curto período, né, que eu tenho de ministério, que são 6 anos, eu já fiquei, assim, impressionado com as coisas que Deus fez. Principalmente os últimos anos, né? Deus tem mostrado, assim, coisas incríveis, a gente fica muito feliz. Tem as realizações na nossa família, né? A realização no trabalho, né? No caso, nas atividades pastorais mesmo, a gente vê ali as pessoas sendo transformadas, os batismos, né? Eu fico muito feliz com isso, mas eu acredito que a gente trabalha... e só vai ter realmente assim, não é recompensa, mas o fim vai ser quando Jesus voltar e a gente vê, né, os nossos queridos indo para o céu. Eu pensei assim, né, eu já estava viajando um pouco aqui enquanto vocês estavam falando, porque a expectativa que a gente cria às vezes é limitada, às vezes a gente pensa em algumas coisas e Deus transforma tudo. Como pastor, a gente sempre, desde o início, né, o pastor falou do ensino médio ali, a gente sempre tem que estar colocando Deus assim para guiar. Não sei, às vezes a gente cria umas ideias, Deus mostra outro caminho. Isso acontece com todo mundo, mas principalmente a gente que está na igreja, essa parte espiritual é muito importante, né? Então realmente Ele tem que guiar. Então hoje eu coloco a minha expectativa nas mãos de Deus também, porque Ele sempre faz o melhor, né? Vai por aí. Se vocês me perguntarem assim, você tinha noção do caminho que você ia percorrer? Não tinha a menor noção. Nada. Né? Porque a gente, na verdade, você usou uma palavra que eu acho que é muito legal e que tem perdido o significado atualmente, que é idealismo. Quando eu falo que o ministério é resposta a um chamado, isso significa que aquele que escolhe ser pastor, ele está respondendo a um chamado divino e ele tem no coração um ideal, um objetivo, que é servir a Deus. Então, assim, onde é que está a compensação e a alegria do ministério pastoral? Está justamente no prazer de servir a Deus. Não é nas questões periféricas, por exemplo, não é na carreira, não é nas funções que você vai exercer
ou no status que você vai ter, ou nas facilidades materiais ou local. Não é isto. Porque quando você está focado nesse ideal de servir a Deus, você vai ser feliz servindo a Deus lá no Amazonas, aqui na Central do Rio, ou lá em Pirapozinho, onde fui pastor, meu primeiro distrito, né? Pirapozinho, interior de São Paulo. Parecia que estava Exatamente. Eu achei que ele estava inventando mesmo. Não, Pirapozinho, um abraço. Uma saudação, tenho muito carinho pelos queridos irmãos de Pirapozinho, se me assistirem, um abraço. E assim, então, quando você se move, o movimento que você faz é por um ideal, e esse ideal é servir a Deus, você vai ser feliz em qualquer circunstância. O problema é quando as pessoas buscam posição ou status. Aí não tem lugar. Pode ser no ministério, pode ser no exército, pode ser em qualquer atividade, ele vai se frustrar, porque o foco dele está em cima de expectativas que muitas vezes podem não ser correspondidas. Então, eu me sinto muito feliz, porque eu tenho servido a Deus. E, como o pastor colocou, quais são as coisas que mais nos fazem felizes como pastores? Momentos como esse, por exemplo. Verdade. Pessoas que se entregam, que se batizam, pregar a palavra, decisões tomadas, famílias que se reconciliam. Enfim, essas vitórias, né, de você perceber vidas transformadas, isso não tem dinheiro que pague. Então, eu me sinto muito feliz e realizado. E, me aposentando, vou continuar fazendo isso voluntariamente. Eu acho que isso tem a ver com propósito, né, pastor? Propósito. Propósito relacionado à vida de todos, né? A gente tem que ter um propósito, senão a gente não tem sentido, né? De viver, isso atrapalha em tudo, se não tiver Exatamente. Sim. É isso aí. Gente, que bom. E muito bom ouvir vocês falando sobre isso, porque eu acho que quando eu era mais nova, eu tinha muito uma coisa de... Meu Deus, como que a pessoa vira pastor? Por quê? A vida... tem altos e baixos, né? Então, tipo assim, em todos os aspectos da vida você tem altos e baixos. Inclusive no seu relacionamento com Deus. Às vezes a gente faz uma besteira e a gente se afasta. E tem essa coisa, e eu ficava pensando, como que um pastor lida com isso? Porque um pastor tem dúvidas. Um pastor tem o que o ser humano normal tem, porque apesar de ser pastor... Exatamente, questionamentos. Apesar de ser um pastor, ele é um ser humano normal. Então, como que lida com essa coisa de lidar com toda a sua vida pessoal e de ter um relacionamento, construir um relacionamento com Deus, mas ao mesmo tempo guiar as suas ovelhas e ter essa coisa de guiar as pessoas e de aconselhar e de saber um pouquinho mais que todo mundo, porque a gente tem essa ideia que, nossa, essa pessoa vai saber muito mais que eu. Então, como é ter esse peso, talvez? Porque eu, criança, ficava assim, caramba, o pastor... Não, e tipo assim, fora que eu associo muito vocês também com psicologia, né? Porque, querendo ou não, tem esse trabalho de como lidar, como chegar na pessoa, como falar tal coisa, como aconselhar ela de um jeito que a gente sabe que tem tudo isso na psicologia, né? De maneira como chegar, enfim, como lidar. Como a pessoa vai receber isso também é algo muito importante, porque a gente não sabe como a pessoa está se sentindo às vezes, enfim... E é muito interessante essa pergunta que a Raíssa fez, porque... E eu trago muito isso, essa questão da psicologia. Pastor Gilson tem a Rose, que é uma psicóloga também incrível, e eu acredito que te ajude muito nesses casos. Até hoje não tomo comprimido porque ela é minha terapeuta. Perfeito. Mas porque o acompanhamento pastoral, ele é muito importante. E eu sempre, eu sou de igreja pequena. E sempre teve essa coisa muito forte do acompanhamento pastoral. Então, você tem que estar bem, mas o pastor está sempre bem. E como que ele acompanha, Não sei se vocês já viram, tem um meme na internet que é assim... a frase, né, tá dizendo assim na legenda: pastor tal diz que a profissão dele não é estressante. Aí fala o nome dele, na verdade. Fala José, de 21 anos. E tá a foto de um senhorzinho, né, que parece ter 90. Acho que deu para entender na explicação, né? Melhor ver na imagem. Mas assim, pastor, por mais que seja muito prazeroso, a gente serve, a gente ama... não é fácil, né? Tem momentos realmente difíceis, é a realidade. Como todos os seres humanos, né? Às vezes a gente pode pensar, né? Porque eu também, assim, olho para o pastor Gilson, né? Que tem muito mais experiência e tal, eu fico pensando assim, poxa, ele já passou por todos os problemas, eu acho que agora ele está já num estágio, assim, que ele, acho que não tem mais fraquezas, entendeu? Mesmo sendo pastor, a gente pensa isso. Aí, quem sabe, algum jovem assiste, pode pensar e olhar assim, poxa, pastor não tem problema, ou quem sabe ele está sempre bem com Deus, né? Mas não é assim, né? A gente sabe, nós somos de carne e osso. Tem algumas coisas que nós podemos fazer para a gente continuar a caminhada.
Alguma delas, né? O principal é a comunhão com Deus. Outra coisa muito importante também, que eu tive aqui no período da Central, é ter um mentor. Alguém de confiança para você conversar, para você se aconselhar ali, para receber as orientações, muito importante. Cuidar da família, né? Isso aí é fundamental, porque a esposa tem que estar ajudando, né? Os filhos precisam estar bem também, senão não tem como a gente ficar bem. Mas é isso, é um desafio. A gente está bem em alguns momentos e outros não. Isso é um fato. E a gente tem que vir para a igreja quando não está bem também. Né? Então é um trabalho ali com Deus, uma conversa diária, né? Uma rede de apoio é importante. E por aí, pastor. É isso mesmo. A gente tem que lembrar sempre que o pastor, como você colocou, é um ser humano como qualquer outro ser humano. Nós não somos super-heróis, né? Muito pelo contrário. Mas as disciplinas espirituais que a gente ensina para a igreja são as mesmas que a gente usa para que a gente possa se sentir fortalecido e ter condições de enfrentar os desafios. Quais são as disciplinas? A oração, o estudo da palavra de Deus, né? Então, a Bíblia e o joelho no chão. Eu sempre digo assim, não tem nada que você não consiga superar ou resolver com os joelhos dobrados. Porque na hora que você se prostra diante de Deus, a sua fragilidade está escancarada, mas, ao mesmo tempo, nesse momento, o poder divino, ele se apodera de você. Então, ele te levanta com as forças que você precisa para enfrentar as situações. Já chorei, já tive momentos de angústia, já tive frustrações, já vivi momentos assim muito tensos, né? Intensos e tensos também no ministério, porque você tem todo tipo de situação. Uma hora você chora porque você vê um bebezinho de 3 anos ser atropelado, por exemplo, e morrer nos braços do pai, e isso não tem como não afetar o pastor. Outra hora você tem a emoção de ter que lidar com alguém que está ali na rebeldia, na dissidência, e que está levantando e pregando, falando coisas, e você tem que fazer aquele enfrentamento. Então, qual é o segredo? O segredo é joelho no chão. É dessa forma. E, claro, um mentoreamento, um suporte familiar, né? A esposa é uma companheira fundamental nesse processo. Eu tenho essa bênção, né? Antes da Rose fazer psicologia, ela já era psicóloga. No primeiro distrito que eu tinha lá os perrengues, eu dizia, eu preciso conversar. A gente pegava o nosso carrinho, um Fusquinha antigo, né? Íamos lá para a saída da cidade, parava em frente a uma represa que tem lá, em Presidente Prudente, e de frente para essa represa a gente conversava, orava, e aí voltava para trás e vamos seguir a vida. Então, oração, estudo da palavra, né? E suporte de alguém que seja um mentor ou uma companheira. É muito importante. Acredito, assim, a gente que já tem esses trabalhos, né, acaba pegando essas funções na igreja, a gente já fica muito sobrecarregado. Acho que imagino vocês ter essa função de tomar conta de uma igreja desse tamanho, auxiliar os membros e tal. Acredito que deve ser realmente, assim, muito cansativo, mas um trabalho que vale a pena. E o que acontece é que aquilo que às vezes cansa a gente e tudo mais, mas também traz muita alegria, né? A convivência com os irmãos é o que motiva a gente, né? Que a gente recebe o feedback maravilhoso dos irmãos, dá força pra gente. Esse feedback, ele é extremamente compensador. Por outro lado, a gente vai aprendendo com o tempo a lidar com as coisas. Por exemplo, com o tempo eu aprendi a não tomar para mim aquilo que não é meu. Então, eu tinha no início aquela ideia de que eu, como pastor, tinha que ser meio que o salvador da pátria. Então, se tinha um casal em conflito, eu achava que eu tinha que resolver o conflito do casal para eles ficarem bem. Gente, quem é que vai resolver o conflito de um casal se o casal não quer resolução? Quem é que pode tomar decisões pelo outro e tal? Impossível. Então, no dia que eu entendi que tem coisas que não dependem de mim, eu parei de tomar para mim. Isso foi muito libertador. Então, eu continuo exercendo o papel de orientar, de aconselhar, de conversar, de advertir no sentido pastoral, mas, no final das contas, a decisão é do indivíduo. E eu não vou tomar para mim aquilo que ele decidiu. Nem Deus tomou, né? Quando Adão e Eva fizeram a besteira lá no jardim, ele falou, olha, agora vocês vão sofrer as consequências, continuo amando vocês, são meus filhos, mas vocês vão arcar com as consequências das decisões tomadas. Então, eu aprendi a lidar com isso foi muito libertador. Sim. E ajuda muito a não adoecer, porque senão a gente... Eu acho que esses conselhos dá pra gente levar pra vida, viu? Líder de ministério que tá assistindo a gente, pastor que tá iniciando a caminhada, até você que tá aí na vida normal, que nem eu e a Bia aqui, não leva problema que não é seu pra você. Exatamente. Tem coisas que estão aos nossos alcances, a gente consegue resolver, mas tem coisa que, infelizmente, foge, né? Exatamente. Mas, então, puxando
esse gancho de lidar com as pessoas e tal. Vamos puxar pra parte engraçada? Vamos lá. Eu queria que vocês contassem uma experiência que foi muito engraçada pra vocês, algo que, assim, rendeu boas risadas e durante esses anos aí de ministério. Até porque a gente tá numa igreja central, uma igreja Muita grande, gente, muita peripécia acontece. Alguma coisa engraçada vocês já passaram. Já Tem algumas vivemos. que dá pra contar, outras que não. Tem isso. E o Eu não pessoal vou de contar casa vai nenhuma daqui, por perturbar. exemplo. Vai contar, pastor. Foi o primo de um amigo de um outro primo distante. Um conhecido meu, que é conhecido de uma prima minha. Eu vivi uma experiência inusitada, porque foi bem lá no início do ministério, né, no meu primeiro distrito. Na ocasião, ainda eu e a Rosa ainda não éramos casados. Então, eu tinha um fusquinha velho que eu falei, né? E aí, todo sábado à noite, eu saía da igreja sede, lá onde eu morava, e nós íamos a uma outra cidade a 65 quilômetros, com um fusquinha ano 66, motor 1.200, né? E eu levava os jovens comigo. Então, eu sempre tinha 2 ou 3 jovens que iam comigo, a gente fazia evangelismo lá em Sandovalina. Estou falando aqui o nome da cidade, né? E um dia estávamos voltando, já eram umas 9h30 da noite, quase 10 horas da noite, na rodovia. Eu com meu fusquinha ali, a 70 por hora, forçando ele para andar e tal. E alguém chegou atrás, assim, com aquele farolzão, acendeu, piscou, acelerou, encostou e começou a provocar. Tipo assim, ô, lata velha, sai da frente, né? Gente. Sai da frente. E eu reconheci, naquele tempo tinha um carro chamado Opala, né? Eu reconheci pelo farol que era um Opalão, né? Aí os meninos ficaram assim meio preocupados. Pastor, eu falei, não, fica de boa aí, né? Nós não estamos fazendo nada errado. Eu tô... Aí, finalmente, ele resolveu ultrapassar, passou assim, tirando onda, né? Com a gente, tipo... Aí eu virei e falei assim, ele não vai chegar ao destino dele. Lá na frente, a gente vai passar por ele, vai estar parado no acostamento. Oração do pastor fez o carro quebrar. Aí, ele sumiu. Lá, depois de uns vários quilômetros, eu vi uma luzinha vermelha parada, eu falei, o Opalão. Aí o garoto que estava comigo falou assim, pastor, eu falei, o Opalão, você vai ver só. Aí nós estamos chegando, era o Opalão. Falei, agora é a sua vez. Gente. Passei devagarinho, falei, abre o vidro agora, tira em onda. Né? Aí, aí passou ali, ele virou assim, pastor, praga de pastor, pega, hein? Pega, então anda na linha comigo, senão a praga vai pegar você também. O pessoal costuma chamar a boca de praga, mas aqui é boca profética, tá? Boca profética. Pastor falou, aconteceu, filho. Profecia Cuidado. de pastor, pega, cuidado, hein? Acho que na pandemia teve muita coisa engraçada, né? Que a gente passou, né, nas gravações. Mas eu lembro de um momento... Lembrando a história engraçada que o pastor contou agora, né? Que eu estava fazendo um programa para os pais, na época que eu trabalhava no colégio ainda. Era para os pais, não, para os avós. E eu lembro que eu estava nervoso, porque era ali, né? Aquilo tudo novo, na pandemia. E estava dando tudo certo. Ficou ótimo, né? As entradas, as músicas. Eu falei muito bem, fiz a mensagem, estava tudo certinho. E o pessoal assim, né? Que estava gravando, a gente estava na capela, no auditório, tudo certinho. Aí no final, para fechar muito bem, eu falei assim para as crianças... Falei, crianças, aproveitem, porque vocês não sabem quanto tempo os avós vão estar com vocês. Gente. Eu falei mais ou menos isso, né? Eu falei, isso aí ou alguma coisa tipo, não sabe se vai ser o último dia dos avós com eles. Eu sei que todo mundo que estava aplaudindo fez assim, né? Olhando pra baixo. Aí eu, gente, como é que a gente faz? Era ao vivo o programa, tava rolando, ficou registrado, né? Mas eu acho que vovô e vovó, eles são tão amorosos, né? Que todo mundo me perdoa. Mas eu sei que lembram disso até hoje. A gente tá falando de gafe aqui que os pastores falam, mas aparentemente estamos tendo problemas técnicos. Alguns? Pra segurar. Então vamos segurar, gente. Mas a gente tá vendo aqui que o pastor Marlon, ele tem um probleminha com o ministério infantil, né? Tem. Falou tadinho dos avós, falou dos aventureiros. Falar isso do vovô e da vovó, que absurdo, né? E olha que tem filho pequeno, viu? Tem Que, o Lucas e a inclusive, Melissa. Luquinhas é uma figura. Figuraça, né? Gente. Luquinhas, gente, juro, Luquinhas, vocês precisam ver, se vocês ainda não repararam, não viram Luquinhas, vai no... Inclusive... Hoje o culto de hoje, ele contou a história. Que dia é hoje? 23 de novembro. 23, vai no exatamente. YouTube, olha 23 de novembro, ele fez um momento infantil hoje, mas... Inclusive, acho que ele vai virar pastor, tá? Ele fala aqui que quer ser pastor de música. Ai, que bonitinho! Ele quer ser cantor e pastor, né? Vem aí mais Que um pastor graça. na família Custódio. Mais um custódio virando pastor. Deixa ele bem à vontade. muito, muito fofo. Sim. Isso, vamos. Mas aí, esses momentos engraçados,
são sempre muito legais, né? Em todas as igrejas que vocês passaram, Depois que passa, né? Depois que passa a gente ri. Mas muitos momentos na vida pastoral. Muitas coisas acontecem. E, obviamente, vocês têm muitas experiências. Tanto o pastor Gilson, que tem aí mais anos de caminhada, quanto o senhor pastor Marlon. E eu queria perguntar como é viver a vida pastoral, como é viver essas mudanças. Porque sempre vi pastores, né? E pastores que tem filhos também, e a gente ficava assim, ai, tadinho dos filhos de pastor, que tem que ficar viajando, trocando de escola, tudo mais. Mas como é para vocês viver a vida pastoral com todas essas mudanças, com tudo que acontece? Essa readaptação, né? Essa questão de precisar estar sempre se realocando. E, assim, para mim, particularmente, é difícil essa mudança, ter que conviver com outras pessoas. Assim, coisas mais simples. Mudar de emprego, mudar de turma, coisas assim, já me deixam um pouco recuada. Imagino vocês que tem esse papel de liderança, que tem esse papel de ter que chegar e aconselhar e em tese, ganhar a confiança de todos, a galera da igreja e tal. Acredito que seja bem complexo e deva ter um trabalho aí psicológico. Sim. Bem... Só colocando aqui, pontuando que eu falei, tadinho dos filhos de pastores, mas eu já conversei com o Jean, que é filho do pastor Gilson, e ele falou que gostava de mudar. Ele gostava de mudar, de ir para a escola nova e tudo mais, então para ele não era tão complicado assim. Eu ia falar justamente isso. Na nossa experiência, nós não tivemos muitas dificuldades. Eu acho que só a minha filha, numa das mudanças, quando nós fomos para São Paulo, ela teve um pouquinho mais de dificuldade no início na adaptação da escola lá em São Paulo. Mas depois nós passamos uma longa temporada em Brasília. Então, eles praticamente tiveram duas escolas, vamos assim dizer. Alguns anos em São Paulo e o resto em Brasília. E essa longa temporada foi muito estável para eles e foi um momento bom. Então, eu não tive experiências negativas com eles. E já eu e minha esposa, nós temos um sanguinho meio cigano, né? No bom sentido, de querer. A gente gosta dessa coisa de conhecer novos lugares, novas realidades, novas culturas. Nosso plano, inclusive, depois que eu me aposentar, é continuar peregrinando por aí. Só que voluntariamente. De moto, do jeito que... Então, para nós, a experiência foi tranquila. Não tivemos, assim, nenhum trauma que tivesse marcado a vida das crianças, dos meninos, né? E eu, particularmente, e a Rose, como nós temos essa característica, então, ir para uma nova igreja, para um novo desafio, sempre é algo que nos motiva. Então, para a gente não é sofrimento também, graças a Deus. Mas claro que cada um tem a sua história, né? O Lucas agora que ele está lembrando mais dos endereços de onde nós passamos, né? Que agora está com 6 anos, ele já lembra do anterior. Mas o Lucas, ele falou o seguinte, nosso filho mais velho, né? Ele falou na quinta-feira, pai, quem sabe eu vou ter que mudar de escola, né? Aí a gente achou que ele ia ficar triste, alguma coisa. Aí ele falou, olha, eu quero fazer um churrasco de despedida. Carioca. A gente começou a rir, né? A gente começou a rir. Churrasco vegano, lembrando. Churrasco vegano. Cebola, batata, azeitona. Isso aí, pode crer. Pode crer. Assim, ele ainda está começando, a fase da adolescência deve ser um desafio, né? Mas assim, eu vi num contexto que meu pai também, por ser obreiro, serve a obra, também ele trabalha como auditor, eu também me mudei muito. Então, semelhante ao Jean, para mim era legal, eu gostava porque a gente também ficou muito tempo em internato e curtimos muito, mas aí a gente escolheu uma nova casa, que poderia ter alguma coisa legal, a outra ficava para trás, a gente um pouquinho de saudade, mas a gente já olhava para frente e eu e minha irmã, a gente curtia muito as mudanças. Então, eu acho que depende muito dos pais também, né? Nem tudo dá para os pais conseguirem controlar, mas tendo uma boa amizade entre os pais ali, eu sempre me relacionei bem com eles. Eu vou tentar fazer isso com o Lucas e com a Melissa também, né? E a gente vai vendo ali o que dá para fazer, né? Porque realmente é um desafio. Eu acho que na questão de mudanças, na minha experiência com a Rose, foi mais desafiador para ela do que para os meninos. Embora a gente tenha essa coisa de gostar da mudança, mas o que aconteceu? Ela começou a faculdade de psicologia em Rio Preto, nós fomos para São Paulo. Ela estava com 3 meses, fechou. Chegou em São Paulo, ela estava fazendo a faculdade de psicologia, já estava indo para o 8º semestre, fomos para Brasília. Em Brasília, ela voltou para o 3º semestre. Nossa! Foi muito difícil lidar com essa realidade. Em resumo, uma faculdade de 5 anos, ela terminou em 9 anos.
Passou por isso também. Por isso que ela é tão boa. Com certeza. explicado. Gente, Com usou certeza. muito! Foi 8 anos e meio, quase 9 anos. Então, Nossa. porque essas mudanças trouxeram prejuízos curriculares e etc. Por outro lado, ajudou e ela teve muitas oportunidades. Ela teve professores, por exemplo, em Brasília, que são top de linha aí da psicologia, os caras aí mais renomados. Então, na dificuldade, na adversidade, vieram bênçãos também. Ah, que bom. Sempre, Legal. sempre é assim. Perfeito, muito bom. E eu queria saber, gente, eu tenho muitas curiosidades sobre a vida pastoral, desculpa. Mas a gente falou mais dessa linha da vida pessoal, né? De como as mudanças elas impactam na vida pessoal, nos filhos e tudo mais. Mas como vocês acham que impacta para vocês no ministério? Porque o pastor, ele guia as ovelhas. E aí vocês chegam numa igreja, como chegaram aqui na Central, e criaram suas amizades e vão guiando as pessoas que frequentam aqui na Central, e chega um momento que vocês têm que partir para uma nova igreja e guiar novas ovelhas. Então, como é isso? Como é, tipo... Não é abandonar amigos, né? Porque a amizade a gente não abandona. Continua sendo amigo e tudo mais, mas como é ir cultivando esses relacionamentos pelo caminho e trocando e tudo mais? Então, como é para a vida pastoral em si? Olha, a gente, em alguns momentos, tem a oportunidade de reencontrar os amigos, né? Isso é bem gostoso. No encontro que teve na Praça da Apoteose, eu encontrei vários amigos de 4 a 5 anos atrás, né? Irmãos que congregamos juntos, que eu pastoreei, e quando a gente encontra é uma festa. Isso é muito bom. Mas deixar as pessoas que nós amamos, né, que queremos intimidade, e perder a rotina, né, que nós temos é difícil, né? A gente fica com o coração assim, um pouco apertado, mas é a realidade, a gente precisa ir. Mas assim, para mim... eu penso que quando a gente vai para um novo lugar, a gente fica motivado. Isso acontece, né? Não que não estivesse antes, mas assim, é um novo desafio. Isso faz a gente crescer, né? E para a igreja também, por outro lado, que vai perder aqui, por exemplo, as características do pastor Gilson, as qualidades dele, mas também vai vir um outro pastor que vai substituir o pastor Marlon, que vai ter outras características. Então, de uma maneira geral, é saudável. Eu acredito que seja um plano também de Deus para que o evangelho seja pregado, né? Então a gente sabe que estamos vivendo um propósito, falando sobre propósito de novo. Mas assim, tem uns detalhes, né, que é difícil, né, pastor? A gente sente saudade, tem pessoas que a gente se apega muito, né? Tem a amizade, né? É isso mesmo, a gente sente também a saudade, a gente sente falta das pessoas mais próximas com quem a gente se relacionou, amigos que a gente deixa, né, nesse processo todo de sair de um lugar e ir para outro. Mas eu tenho uma concepção de que a igreja é uma só. Eu mudo de endereço, mas para mim a igreja é uma família, isso é uma coisa incrível. Porque não sei se a posição de pastor favorece muito isso, porque a gente é muito bem acolhido, mas a sensação que a gente tem quando você sai de um lugar e vai para o outro é de continuidade. Há um acolhimento e há uma família ali esperando você. Então, tem uma saudade dos que ficaram, mas há um suprimento de aconchego e de acolhimento muito forte para onde você vai. Então, isso dá para a gente um equilíbrio. Você consegue lidar, de certa forma, com mais tranquilidade por causa disso. Para mim, eu considero assim, eu vou, por exemplo, para um distrito que tem 7 igrejas. Para mim, é uma igreja em 7 endereços, não são 7 igrejas. Muito bom. E essa igreja é a mesma que eu estou deixando aqui. Entende? É uma família só, isso é muito legal. Mas a gente sente saudade dos amigos, das pessoas. Eu acho engraçado que pastor, ele tem um quezinho de professor, né? Minha mãe, ela foi batizada e eu estava na barriga da minha mãe. Ela foi batizada por pastor e esse mesmo pastor me apresentou na igreja. Gente, esse pastor, ele visita a minha igreja, ele já é um senhorzinho, ele já se aposentou. Minha mãe chega comigo assim do lado. Você lembra da minha filha, bebezinha? Foi você. Você me batizou, ela estava na minha barriga, você apresentou ela na igreja. O pastor fica assim, lembro. Com certeza, lembro. Lembro dela sim. A gente nunca fez isso, a gente lembra de tudo, né, pastor? Gente, olha, eu batizei... no meu primeiro distrito, meninos e meninas que tinham 9, 10 anos. Depois eu voltei, fiz casamento. Depois eu fiz a dedicação de filho de alguns desses. Depois eu fiz o batismo dos filhos de alguns desses. Estou fazendo o casamento desses filhos. Eu acho que eu estou ficando muito velho. Tem tudo isso. Agora, eu tenho dificuldade. Se perguntar assim, você lembra? Quando eu tenho a lembrança de uma menina ou de um menino de 10 anos, é daquela fisionomia. Aí eu encontro esse menino, essa menina já rapaz... dificilmente eu vou reconhecer, porque houve uma mudança muito grande, né? Imagina. 10 minutos, não lembro o nome, né? Pastor falar que me conheceu, eu era bebezinha. Não é igual como. Meu pai, gente, concorda, fazia né? isso direto comigo.
ele me levava muito pro trabalho dele, né? Aí, às vezes, acontecia agora, eu mais velha, eu precisar ir em algum trabalho com ele, alguma visita, alguma coisa. Você lembra dela? Ela te viu pequenininha, você lembra? Pois Pai, é. eu era pequena, como é que eu vou lembrar? Não lembro. Aí você fica assim, tipo, poxa, mas vai ficar feio se eu falar que eu não lembro, mas eu era muito pequena. Acontece tipo. muito isso, ainda mais comigo, que eu passei por 3 colégios, né? Foram 3 aí. Tava até confundindo se eram 3 ou mais. Cada colégio com 1000 alunos. Aí, quando eu encontro um aluno, eu até lembro dele, mas eu não lembro qual colégio que era, qual lugar. Aí a mãe fala, lembra dele, foi seu aluno. Aí eu sempre concordo, né? Claro, lembro, uma criança linda. Mostra a foto, mostra a foto. Gente, boa, simpática essa criança, estudiosa. Inteligente a sua filha. Né? Já aconteceu na praia, de estar lá dentro do mar ali e tal, relaxando. Aí, pastor, aí eram uma galera, né? Eram jovens lá. Aí eu olhei pra trás, eram meus alunos. Aí eu falei, caramba, eles estão em todos os lugares. Aí nessa hora você faz usa aquela tática, né? Nossa, que legal, bom te ver, como você, né, tá bem, não sei o que lá, tá tudo maravilhoso. Mas assim, na cabeça tá assim. De onde eu conheço essa pessoa? Sabe o símbolozinho lá do Windows rodando? Você tá assim, ó. É Pra fazer assim o quê, mesmo. né? Mas então, vamos lá. Puxando agora, a gente sabe que já houveram várias experiências e tal. Vocês já passaram por algumas igrejas. O pastor Marlon já foi capelão também. Queria saber agora daqui da Central. Conta pra gente um momento em que... Algo que vocês... Calma, que tá faltando uma palavra. Vamos lá. Um momento marcante, mas na verdade, uma curiosidade daqui da Central em específico. Porque vocês já... Agora eu fiquei igual o pastor, com aquela símbolozinho aqui rodando na minha cabeça. Produção, depois vocês podem colocar aí na minha cabeça. Produção adora me zoar. Mas enfim, porque vocês já passaram, o pastor Gilson tem aí 35 anos de carreira, o pastor Marlon também, mas algo curioso da Central. O que vocês acham que aqui tem um diferencial? E, assim, não precisa ser 1000 maravilhas para puxar sardinha, mas algo que vocês percebem que aqui é diferente. Eu tenho uma coisa bem legal para falar, e não é para puxar sardinha, não. É verdade. A gente tem uma impressão de que no Rio de Janeiro só se fala em samba, carnaval, praia, e a gente pensa que a galera... Futebol, e que a galera tá só focada nisso, né? Então, quando eu fui chamado para vir para cá, eu pensava que eu iria encontrar na Central do Rio de Janeiro uma galera assim totalmente descomprometida, que só estava ligada em praia, que estava de repente meio solta por aí na vida e tal. E a minha surpresa positiva foi que, na verdade, eu encontrei uma galera aqui muito comprometida com a igreja. Perfeitos não tem perfeitos, como também eu não sou. Mas uma galera com uma característica muito mais assim... cristã, digamos assim, muito mais comprometida com a igreja do que eu podia imaginar. Foi uma boa surpresa. A galera jovem aqui do Rio, olha, vocês estão de parabéns. Viu? Tenho orgulho de dizer isso, porque eu pensava que ia encontrar uma galera relaxada. Não, são muito, muito comprometidos, muito bacanas. Comprometidas, viu? Isso aí. Olha, eu pensei na hora que você estava falando, eu lembrei de alguns momentos assim que marcou muito, foi estar com o Clube de Desbravadores no Campori, que foi esse ano, eu acho que foi esse ano, né? Ano passado, né? Foi ano passado? Final do ano passado. Foi muito especial ficar com eles lá, os desbravadores, falando disso, né? Pensando no contexto de Rio de Janeiro, um ambiente aqui para que o jovem pode fazer um monte de coisa, muita festa e tudo mais, mas eles ali, todo final de semana, no clube, se preparando e tudo mais, e viver aquele momento com eles foi muito emocionante. Foi bom, pastor? Foi ótimo. E dentro disso, né, de novo, eu vou falar porque nós tivemos uma pandemia. Ixi. E vocês devem se lembrar, Bia estava aqui. Na pandemia, nós tivemos... Estherzinha também estava aqui. Já é da galera. Aí nós tivemos um período de total reclusão, né? E aí, quando começamos a reabrir a igreja, quem foi o suporte, quem foi a base, quem realmente reergueu a igreja central nesse período foram os jovens. Não podia fazer culto aqui dentro, eles se reuniam lá no pátio do colégio e nós tínhamos ali todos os sábados 70, 80, 90 jovens e uma parte deles vinha aqui para dentro fazer a transmissão, etc. Então eu levo no meu coração uma gratidão, um carinho, uma admiração profunda, porque os jovens da Central do Rio foram a melhor surpresa que eu tive quando eu vim para essa igreja aqui. E uma surpresa positiva, de verdade.
de verdade. Que legal. Ai, que legal. E Quase todos os jovens, quase todos. todos. Pastor Marlon, depois a gente vai conversar. Depois você manda essa história direito pra gente. Não, são todos, sim. Mas eu já tive até uma conversa com um colega meu uma vez e a gente estava falando sobre como ser cristão no Rio é difícil. Porque é isso, você tem muito atrativo. Muito. O Rio é uma cidade grande, né? E que tem tudo. Não vou ficar citando, mas assim, você tem 1000 eventos, você tem 1000 Babilônia distrações. aqui, Daniel e seus amigos. Dá pra resumir assim? Exatamente, é muito difícil. E realmente ver que a gente tem bastante jovem aqui comprometido é muito especial. E eu fico lisonjeada de fazer parte. Na pandemia eu tava aqui também, a gente gravando os cultos para poder... Porque teve uma... porque no culto de quarta e domingo a gente gravava, né? E só os sábados que a gente fazia ao vivo. Foi punk, mas... Me lembra do teatro, eu seguro a minha mão na sua. Para que juntos possamos fazer aquilo que eu não posso fazer sozinha. Exatamente. Eu acho muito legal falar dos jovens daqui da Central, porque eu não sou do Rio, né? Eu cheguei aqui na Central junto com o pastor Marlon, 3 anos aqui. Eu sou de Natal. Mas eu cheguei aqui e a minha família tinha muito medo que eu viesse pro Rio, porque eu vim pra cá estudar e a minha família ficava assim: gente, essa menina vai pro Rio, porque o Rio tem isso e tem aquilo, e o Rio é perigoso e sei lá o quê. E eu cheguei aqui, eu comecei na Igreja da Tijuca, só que a Igreja da Tijuca tem poucos jovens, porque tem poucas pessoas, é uma igreja menor. Eu fiz, não, eu preciso procurar uma igreja que tenha um ministério jovem e tal. Eu cheguei aqui na Central, a igreja ainda estava em reforma, então os cultos estavam sendo no ginásio. E eu cheguei e eu fiquei assim, gente... Mas quantos jovens? Eu lembro que eu mandei vídeo do coral pra minha mãe e eu tirava foto e eu assim... Mãe, aqui tem muito jovem, tem muita gente, e eles estão me chamando pra isso, porque a gente tá indo na casa do pastor Gilson jogar. E, tipo, sabe, muito legal e muito acolhedor também. Tipo, a Igreja Central tem essa coisa de ser mais aberta, envolver mais as pessoas, então foi muito legal a experiência de chegar aqui e ter esse tanto de gente, esse tanto de coisa. É verdade. Realmente é muito bom. E essa é uma outra característica importante e positiva da igreja, o acolhimento. Isso eu já escutei de muitas pessoas, e eu e minha família, nós nos sentimos assim. Bom, não posso falar mais, senão pode gerar problemas em outros lugares, né? Mas aqui realmente foi especial. Mas falando de outros lugares, a gente sabe que é a despedida de vocês. A gente queria perguntar... a Bia perguntou sobre experiências diferentes que vocês tiveram aqui na Central. Eu queria perguntar sobre o legado que vocês deixam. O que vocês fizeram aqui que vocês, tipo, veem como diferente? Algo que vocês fizeram e que vocês, tipo... Eu tô deixando esse legado pro pessoal da Central. Bom... Eu poderia falar do pastor Gilson, né? Que ele trabalhou muito. Pastor, fala aí. Eu acho que essa percepção é mais de vocês. Eu posso ter uma percepção que não é exatamente a da igreja, né? Mas o que eu diria? Quando eu vim para cá, eu não fazia ideia de quais seriam os desafios que eu iria enfrentar. O primeiro desafio foi enfrentar uma pandemia, né? Que isso afetou a todos, né? Mas eu acho que nós conseguimos, dentro desse contexto, encontrar uma saída muito boa de contornar as restrições da pandemia e prosseguir pregando o Evangelho. E isso se deu ao fato que a igreja já tinha uma estrutura como essa, semelhante, né? Agora nós temos aqui o podcast, mas já tínhamos uma estrutura de transmissão dos cultos, etc. Depois veio o desafio da reforma. Eu acho que, para mim, como pastor, essa é uma das realizações mais gratificantes. Porque quem conheceu a Igreja Central de 2019, 2020 e 2021 sabe de como ela estava necessitando desta interferência, dessa intervenção de reforma, né? E era um desafio enorme, porque isso custou milhões. A igreja talvez não tenha ideia do valor total, mas foram milhões de reais e Deus abençoou e nos deu condições e recursos para isso. Não fizemos nada de supérfluo, fizemos tudo que era necessário. Estrutural. Mas eu acho que esse é um legado que eu tenho muita alegria de deixar e saber que passei por aqui e fiz parte dessa história. É verdade. A reforma foi um momento marcante, né? Desafio também... E foram 100 anos da igreja, né? Então nós entregamos uma igreja reformada nos 100 anos da igreja, então foi marcante. E com o objetivo de ter um ambiente que já era confortável, né? Mas mais apropriado, né? Para os irmãos estarem aqui adorando, né? Isso é muito bom. Pude
presenciar isso também foi algo marcante. Eu acredito que, só falando que a arquiteta tá ali por trás da câmera e ela tá assim, ó. Eu pensei em falar isso também, né? Mas aí ela encheu muita bola. Ela falou que é uma excelente arquiteta, que ajudou muito. Mas eu vou falar, essa baixinha guerreira aí foi braço direito, esquerdo e pernas aqui. Ajudou demais. Não fala muito, então, ela vai entrar aqui daqui a pouco. Brincadeira. Agora, sim, eu penso que, como o pastor falou, né, a percepção da igreja, né, é claro, mas a gente sempre tenta fazer o máximo, ser verdadeiro, né, conversar com as pessoas, se preocupar com as pessoas, se interessar pelos problemas, né, pela vida das pessoas. Eu tenho isso como objetivo, de cumprimentar de verdade, né, não é só dar o bom dia, tal, apertar a mão, mas eu tento sempre dar um abraço ali. Não dá pra gente falar com todo mundo, mas com quem eu tô falando ali eu tento ser autêntico. Que eu acho que isso faz diferença, né? Porque eu sinto diferença quando alguém faz isso comigo. Então, eu tentei fazer isso durante esse tempo que eu estive aqui na Central. Por ser uma igreja muito grande, às vezes não dá para você ter tanta relação. Mas aí, com todo mundo ali, eu sempre tentei ser bem atencioso. Não sei se deu certo, mas eu acho que foi por aí. Eu acho que esse é um legado. Aí tá dando joinha ali, obrigado. Agora, eu estou me lembrando de um outro ponto que foi algo intencional que nós fizemos e eu espero que tenha resultado em algum legado, pelo menos para aqueles que participaram conosco, que foram as missões transculturais. Isso foi muito bom. Nós fomos com uma galera para São Tomé e Príncipe em 2019, depois veio a pandemia, deu aquela parada, mas por fim fomos para Ciudad del Este, no Paraguai, com outra galera, um grupo menor, porque ainda estávamos em pandemia em 2021. Depois nós fomos para Peru. Essa foi que eu fui? Essa foi para Tumbes. Isso foi muito legal, nossa, muito bom isso aí. Enfim, eu espero que isso tenha deixado marcas naqueles que foram conosco para que continuem levando essa bandeira, né? Essa viagem para o Peru dá para fazer outro podcast só dessa missão. A gente pode marcar, não tem problema não. Sim, nossos convidados assim, ó, fixos. Foi muito bom. E a gente vai continuar. Nós estamos mudando de geografia, mas a missão transcultural continua. Então, se você tiver interesse, muito, assim, eu vou tomar um pouquinho de liberdade, falar pelos jovens e agradecer o trabalho de vocês. Vocês são pastores incríveis e fizeram um trabalho incrível aqui. Vocês vão fazer muita falta, vão deixar muita saudade, mas assim, espero que vocês retornem aqui para visitar a gente. A gente também, vamos aí ao Meet, a gente faz vai aí na igreja de vocês, a gente faz a apresentação, mata um pouquinho a saudade. Já estou comprometendo a agenda do Meet. Feito com o Meet já. O Meet já vai. Meet confirmado em Araras e no Flamengo. Exatamente. Isso aí. E aproveitando esse gancho de falar que vocês fizeram um trabalho incrível e vocês são pastores maravilhosos, queria pedir para vocês deixarem uma palavrinha para a galera daqui da Central, que tenho certeza que vai sentir muita falta de vocês. Palavrinha seguinte, amo cada um de vocês, de verdade. Chegue mais perto. Não é demagogia. Chama no Zoom, vem o Zoom aqui. E eu diria para vocês, queridos, a Bíblia diz assim, vocês jovens são fortes, né? Na verdade, a força está na comunhão com Cristo. Então, continuem vivendo cada dia com Jesus. Eu sei que as provas e as tentações são muito fortes, mas se vocês mantiverem Cristo como o centro da vida, vocês vão vencer o maligno. E eu espero que em breve nós estejamos juntos no céu. Aí sim, para sempre. Mas de coração eu digo, amo vocês. Muito obrigado pelo carinho que vocês deram para a gente. Tá? Muito bom. Olha, eu agradeço, né, nas palavras, né, da Bia e da Raíssa, o carinho que vocês têm por nós. A mensagem, né? Eu gostaria de fazer mensagem para a igreja, mas gostaria de também fazer mensagem para o pastor Gil. Aqui, o pastor Sênio, né? Pastor adjunto. Falei que ele foi o mentor, mas assim, muito bom trabalhar com o senhor. Obrigado. É muito importante, quando trabalha junto assim, a gente tem que ter um bom relacionamento, naturalmente. E eu falei na comissão que terminamos agora há pouco que é fácil conviver com ele. E realmente foi um presente de Deus trabalhar durante esse período de 3 anos, muito aprendizado, né? Muita coisa boa. E então eu agradeço a Deus por ter trabalhado esse período com Deus. Isso aqui é um opinião que eu tenho aqui. Coisa boa demais. E assim, a igreja também está no meu coração. Nesses dias, né, a gente ficou pensando muito, né, mudança. A gente sabe que vai acontecer, mas quando acontece, aí a gente já começa a pensar que não vamos ter mais a rotina juntos, né, mas vamos continuar juntos. Dia 14 mesmo, vai despedir dia 30, dia 14 eu vou estar aqui à tarde. Treinamento. Mas as palavras do pastor Gil são as mesmas que as minhas, né?
Eu amo vocês, de verdade. Isso aí. Sem nenhum problema, amo todos vocês, assim, do fundo do meu coração, e vou sentir muita falta de vocês. Agora, é aquilo, a gente precisa continuar se preparando para estarmos juntos no céu, onde não vai ter mais separação, não vai ter mais problemas, e vamos curtir muito, todos juntos, com os jovens e todos lá no céu. Amém, amém. Ai, gente, despedida muito ruim. E eu fico assim, porque eu falei que cheguei há 3 anos, né? Cheguei junto com o pastor Marlon na Central. Eu acho que eu nunca tive pastores, tipo, tão próximos e, tipo, envolvidos na igreja. Porque a minha igreja era muito pequenininha, então os pastores eram pastores distritais que rodavam em todas as igrejas. Então, ter, tipo, figuras de pastores tão presentes assim é muito importante e a gente acaba que se apega muito. Então, assim, quase me emocionando, mas aí tá tendo evento dos desbravadores, eles gritam, aí a lágrima volta. E fica aí pros próximos pastores talvez um pouquinho de pressão, Sim. porque a gente tem pastores maravilhosos Gente, aqui. tadinho dos pastores que vão chegar agora. Mas Deus mandará para cá aqueles que foram escolhidos por Ele para esse momento Amém. que Amém. se segue, né? Amém. Para cada etapa, Deus tem as pessoas Sim, certas, né? é isso. E que vocês façam um ótimo ministério, como vocês Amém. fizeram aqui, tanto em Araras, que é para onde o pastor Gilson vai, quanto para o Flamengo. Que é aqui do lado. Que é aqui do ladinho. O pastor Marlon tá mais perto. Isso aí. Mas esquentou aqui, chegou nos 50 graus, suba uma serra que eu vou estar lá para receber vocês. Tá? O Mitch já tá acostumado a subir serra. Daqui a pouco a gente tá lá em Araras. É isso aí. Então é isso. A gente vai chegando no final de mais um episódio com o coração um pouquinho apertado por essa despedida, mas também muito feliz de ter feito parte, de poder ter estado com vocês aqui Obrigado. na Central, nesse ministério tão bonito que vocês. E mandem um beijo para os nossos telespectadores. Um beijo, galera, no coração, amo vocês. Mais uma vez, muito É isso aí. obrigada. Da minha parte também, um beijo, Deus abençoe vocês. Amém. E sigam firmes, tá? Porque se a gente não se encontrar aqui por alguma razão, a gente se encontra lá no céu. Amém. E falando Pode pela crer. Central. Pode crer, porque essa é a verdade. Pode crer, Pode Central. crer. Pode crer, É isso. Central. E falando novamente, a Central ama vocês, a gente vai sentir Obrigado. muita falta. Sim. Igualmente. Vamos nos despedindo, vamos ficando por aqui. E Mas foi um episódio muito gostoso. foi. Uma foi. conversa Eu não muito queria boa. terminar, não. Eu também Não gostei. queríamos Tava aqui terminar. falando, quem sabe um parte 2. Que aí agora a gente gente traz quer. as experiências Sim. do Flamengo e de Araras. Sim. isso aí. Perfeito. Eu acho. Eu também acho. O Maurinho também concorda. Nossa Produção, equipe tá toda produção. assim, Trazer o ó. Lucas também vai ser Então, ótimo. então está Sim, combinado. também, Parte 2 combinadíssimo. a gente conversa sobre Araras. Maravilha. Mas é gente. isso. É isso. A gente vai finalizando o nosso podcast por aqui. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Deus gente. Tchau, abençoe. tchau, gente.